Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aí mais uma manhã compartilhando a palavra de Deus. Hoje não apenas em áudio, né, mas em vídeo, aqui face a face. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que eu tenho meditado muito a respeito dela. E Deus tem me ensinado muito a respeito dessa palavra que é tão conhecida, tão difundida no Evangelho, e às vezes a gente não para pensar muito a respeito dela, que é sobre fé. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do início ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Muitas vezes nós, cristãos, não refletimos muito sobre fé. Nós pensamos, claro, eu tenho fé, eu creio em Cristo Jesus e ponto. Mas ultimamente Deus tem me levado a pensar muito sobre essa palavra, fé. Uma palavra tão pequena, mas tão poderosa. Amados, às vezes a nossa estrutura mental terrena, estrutura mental desse mundo aqui, nos impede de avançarmos para um conhecimento mais profundo, para uma vida realmente sobrenatural e espiritual. Mais profundo, quando eu digo, sairmos dessa vida meramente humana, terrena. Afinal, nós nascemos de novo. Lá em Colossenses fala isso. Agora que vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Ele, coloque o pensamento de vocês nas coisas do alto. E muitas vezes nós ficamos tão aprisionados aos acontecimentos aqui desse mundo, às coisas aqui desse mundo, que parece até que nós fomos feitos para esse mundo aqui, que nós fomos destinados, que o nosso destino é esse mundo. E a palavra fala claramente que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós em Cristo Jesus, gosto de frisar bem isso, em Cristo Jesus, nós fomos feitos uma nova criação, fomos feitos seres espirituais, celestiais. O nosso destino eterno não é essa terra aqui, nós estamos aqui só de passagem. E a estrutura mental dessa terra aqui às vezes nos impede de vivermos genuinamente a fé cristã. Nós precisamos romper com isso. Como está escrito em Romanos 12:2, que nós possamos não nos amoldarmos a esse mundo aqui, a forma que esse mundo aqui pensa, mas que nós possamos mudar a nossa maneira de pensar, transformar essa maneira de pensar, para que então nós sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fiquei pensando nesses dias, quantas vezes nós depositamos a fé no alvo errado? A nossa fé, quando a palavra diz que o justo viverá por fé, nós sabemos que os justos somos nós que estamos em Cristo, porque nós somos muito extraordinários pela nossa própria capacidade? Não, porque Cristo nos justificou. Nós fomos justificados, regenerados em Cristo Jesus, a glória dele, a obra completa que nos tornou uma nova criação e que nos tornou aceitáveis a Deus. Quem fez foi Jesus Cristo. Então, nós que somos esses justos, ou seja, justificados por Cristo, precisamos depositar a nossa fé, porque a nossa vida é pela fé, no alvo correto. E muitas vezes nós temos depositado a nossa fé erradamente. Eu quero falar aqui sobre duas situações. A primeira é quando nós depositamos a nossa fé na fé. É assim, eu acredito que eu vou conquistar algo porque eu tenho fé. Eu chamo isso de fé na fé. Não adianta ter fé na fé. Acreditar que porque eu creio, eu tenho uma grande fé, eu vou conquistar aquilo que eu sonho. Isso chega a ser insensato, muito insensato. E esse tipo de situação gera algumas consequências. Por exemplo, se eu creio na minha fé, ao invés de crer no poder e na suficiência de Cristo Jesus, quando alguma coisa não acontece da maneira que eu esperava que acontecesse,
eu posso me frustrar e achar, nossa, eu não tenho fé mesmo, né? Meu Deus, que tipo de crente que eu sou? Eu não tenho fé. E aí começa a se vitimizar, se culpar, se autocondenar porque tem pouca fé. Oh, meu Deus, que vida miserável. E o outro extremo é quando as coisas acontecem e aí nós podemos dizer, isso aconteceu porque eu tenho fé. A minha fé é poderosa. E aí nós entramos por uma linha bem perigosa, que é a linha do orgulho, da arrogância, de achar que eu sou poderoso, eu tenho fé, eu oro e acontece, eu oro e alguém é curado, eu oro, a minha oração é a poderosa. Amados, isso é terrível, isso é terrível, é depositarmos a fé no lugar errado. Ou então nós começamos a depositar a fé na expectativa de mudança. Não, eu creio que eu receberei uma promoção no meu emprego. Eu creio que eu vou conseguir minha casa própria. Eu creio. Mas ao invés de crermos no poder e na suficiência de Cristo Jesus. Porque aí quando as coisas não acontecem, eu creio que eu vou conseguir minha casa própria. Aí não consegue e começa a se frustrar com Deus. Começa a achar que Deus não me ama, Deus não responde minhas orações, que Deus quer esse. Começa a culpar Deus. Não recebi a promoção no emprego que eu tanto esperava. Que Deus quer esse. Sabe, amados, nós precisamos aprender a depositar a nossa fé corretamente. Nós precisamos nos render ao Senhor e entender que a nossa fé precisa estar depositada na suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Ele é poderoso. Não é a nossa fé que é poderosa, a nossa oração que cura alguém, é o poder de Deus. Não é a nossa fé que conquista grandes coisas, é o poder de Deus. Nós precisamos depositar a nossa fé corretamente. Por isso que Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer grandes coisas. Um grão de mostarda é pequeno, mas essa fé depositada corretamente, ou seja, no poder de Deus e na suficiência de Cristo Jesus, move montanhas essa fé. Por quê? Porque não é a minha fé que fez alguma coisa ou a minha oração que fez alguma coisa. É o poder de Deus. A minha oração hoje é que eu e você aprendamos a depositar a nossa fé na suficiência de Cristo. Que nós nos sujeitemos ao poder de Deus. Que os olhos do meu coração e do seu coração sejam iluminados e nós possamos compreender que todo poder, toda glória, toda suficiência encontra-se em Cristo Jesus. E aqui vale lembrar que não existe uma vida em Cristo fora, longe da palavra de Deus. Cristo e a palavra são um. Que nós possamos depositar a nossa fé. Se está escrito, é a verdade. Que nós possamos depositar a nossa fé em Cristo, na sua palavra, na suficiência dele. Amados, que quando nós lermos as Escrituras, nós possamos compreender que se Deus falou, está falado. Ponto. Que nós não venhamos a discutir, a contender com Deus, mas que nós rendamos o nosso coração a Ele, como está escrito lá na primeira carta de Pedro, que nós santifiquemos Cristo como o Senhor do nosso coração. Agora eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado. Pai, obrigada porque o Espírito Santo habita em nós. E hoje, Senhor, eu peço por cada um dos meus irmãos, que os olhos do coração deles sejam iluminados, que a mente deles seja iluminada e que eles compreendam o amor de Deus, que eles possam crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que cada um dos meus irmãos aprenda a viver pelo Espírito, comandado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Pai, e nos ensina a vivermos por fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amados, eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre você. E eu já quero incentivar você a ouvir os nossos devocionais em áudio durante esse mês de fevereiro. Nós falaremos todos os dias versículos retirados da carta aos Romanos. Fevereiro será um mês inteiro só estudando a carta aos Romanos. É uma carta poderosa, nos ensina muito, nos instrui muito na graça de Deus, na nova vida, nos benefícios que nós temos em Cristo Jesus, a como vivermos, a como acessarmos tudo isso pela fé. Um abraço e até amanhã nos devocionais em áudio.